Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui de novo no estúdio da redação de Carta Capital, na região central de São Paulo. Nós vamos receber um importante personagem aí do rap aqui de São Paulo. Integrou aí vários grupos, já lançou aí diversos trabalhos solos. Seu nome, Marcos Vinícius Andrade Silva, mais conhecido como Kamal. Quase conhecido. Quase conhecido por quê? Não sei. Não sei se eu sou tão conhecido assim, não. É conhecido, Kamal, você é fera. Rapaz, eu gostei muito do seu lirismo, assim, na sua métrica, da forma que você faz essa música. Você tem consistência nas letras, que é importantíssimo. Eu busco isso, né? Sempre que eu escrevo. Eu queria que você... Eu não tenho trabalho coeso, tá? Como é que você... O que é a sua escola? Como é que você chega a ter essa busca por essa métrica adequada, né? Esse lirismo, essa consistência de trabalho? Eu acho que, assim, eu comecei a fazer rap em 97, mas eu já escuto rap desde 88, mais ou menos, ali, né? Final dos anos 80. E aí eu aprendi com a escola do Racionais, no começo do Racionais, com DMN, com Postman Zulu, com Tai DJ1. E aí mais pra frente vieram outras influências. E ao mesmo tempo que eu comecei a aprender com essas pessoas que eu ouvia, eu me interessei em saber o que estava falando também no rap feito nos Estados Unidos e comecei a aprender o inglês por conta disso. Então eu misturo bastante as influências daqui com as de lá e não só de uma época específica. Eu acompanho tudo que vem saindo na medida do possível também, né? Porque hoje em dia tá mais fácil de lançar música, então sai muita coisa, a gente não consegue acompanhar tudo. Mas eu tô sempre acompanhando e criando o meu jeito de fazer, né? Lá nos Estados Unidos foi exatamente o quê? Não é uma prática comum. Eu sei que o pessoal vai muito lá fora gravar e tal, mas esse tipo de envolvimento, né, para aprender inglês, para poder se comunicar melhor, né? Isso aí agregou. Então, assim, o rap nasceu lá, né? Então a gente sempre vai ter influência de lá, mesmo que não queira, mesmo que ache que não tem. Assim como o samba é uma parte importantíssima da cultura daqui, o rap é uma parte muito importante da cultura de lá também. Então a gente acaba absorvendo mesmo que tente evitar. E eu já preferi imergir mesmo na parada e aprender. Então eu aprendi inglês muito antes de ir pra lá pela primeira vez. E sempre tô antenado, né? Tô atento ao que tá acontecendo. Mas você tá assim, você fica antenado tanto na parte poética, na parte de temática, como da sonoridade. Como é que você combina essas duas coisas? Eu sou o primeiro ouvinte da música. Então eu vou ouvir, vou apreciar, vou dissecar como eu posso, como eu gosto mesmo, como ouvinte, como fã, não necessariamente como alguém que faz a música. Falam, nossa, eu sempre fiz isso, né? Nossa, o que o cara falou aqui, o jeito que ele rimou isso com isso, nunca pensei em rimar tal palavra. Isso lá e aqui. A temática de lá é muito diferente, apesar de ter algumas semelhanças e a gente poder também traçar paralelos entre a realidade de lá e a realidade daqui. Aí, por exemplo, Racionais. Brown e o Ice Blue são da Zona Sul. O Ed Rock e o KLJ são da Zona Norte. Então, muita gente pensa só na Zona Sul quando pensa no Racionais, mas a realidade da Zona Sul, na época que o Racionais começou, era diferente da Zona Norte quando o Racionais começou. E a gente ouvia e falava, pô, aqui tem algo parecido. Então, a gente ouvir o Sabotagem falando da Zona Sul, é diferente do Racionais falando da Zona Sul. É diferente do RZO falando da Zona Norte-Oeste ali, né, Pirituba. Mas a gente sempre traz para nossa realidade, o nosso entorno. Então, a temática acaba sendo o que a gente vivencia relacionado com o que a gente ouviu de outras pessoas também. Mas a parte da poética, eu acho que a gente acaba, de alguma forma, se influenciando também. É legal, interessante, porque o hip hop nasceu lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Um dos elementos é o rap, né? E essa relação estreita deve agregar bastante à carreira, eu acredito. Sim, sim. Quanto mais a gente consegue ter esse intercâmbio, eu acho que agrega e expande, né? Também. Porque a gente alcança lugares e outros lugares também
conseguem alcançar o que a gente faz aqui. Aí você estava falando dessa diferença, né? O pessoal comenta muito esse rap lá de Nova York, né? O rap lá na Califórnia, por exemplo, né? Que tem uma outra característica, né? É um outro sotaque, uma outra vivência, um outro tipo de ambiente, assim. Então, sempre vai ter uma diferença, né? Quem que você ouve lá? Dá uma dica pra galera aí, porque você é ligado lá. Eu sou fã do Kendrick Lamar, assim. Eu sou muito fã do Kendrick Lamar. Eu tava pensando ontem quando e como eu comecei a ouvir o Kendrick. Mas eu gosto de muita coisa. Eu gosto do Kendrick, gosto do Jay-Z, gosto do Nas, gosto do Dilated Peoples, que é da Califórnia, mas também tem uma relação muito próxima com Nova York. Gosto de muita coisa, muita gente, né? Tribe Called Quest, De La Soul, que são muito importantes na minha formação. Mos Def, né? Yasiin Bey, agora o nome dele é Yasiin Bey. A gente não acostuma falar Yasiin Bey tão fácil assim, né? Porque a gente cresceu, acompanhou o artista crescendo como Mos Def, e aí ele falou, meu nome é outro agora. Mas pelo menos é um nome que dá pra pronunciar, não é igual ao do Prince, que era um símbolo. Legal. Voltando aqui pro Brasil, você tem alguns trabalhos solos, né? Você começou lá em 2008 com o Nondu Corduco, né? Um discaço, um disco bom de se ouvir, disco solo maravilhoso, assim, com a Grato. poesia do rap, assim, valorosa. Depois você tem outros trabalhos, tem o Entre, né, de 2012, Licença Poética de 2015, Documentário de 2024. Já pulei algum? Não, tá indo certo. Não, tá certo. É que tem outros trabalhos em parceria também nesse meio, mas na minha cronologia solo é essa, né? Tem o Oeste, né, de 2024 também. E agora o 4F, né, que você lançou em abril desse ano. O que tem aí nesse 4F? O 4F é um EP que eu idealizei quando eu estava em Nova York o ano passado. Quando vou para lá, fico nos últimos 2 anos no apartamento 4F, onde moram uns amigos que eu conheci há pouco tempo, mas a conexão foi muito boa, muito forte, assim. E me inspirei. Eu fiquei o ano de 2024 lá, né? O ano não, né? Quando eu fui em 2024, eu fiquei lá alguns dias, e 2025 também. E só que quando eu cheguei em 2025, parece que alguma coisa ligou, assim, eu ouvi uma batida e falar, acho que dá para fazer alguma coisa relacionada com a casa, assim, com o apartamento. E aí eu comecei a fazer o EP4F, pensando em 4 faixas, e todo mundo que tá na casa acabou trabalhando comigo no disco. Como é que você faz as músicas? Você tem uma coerência, assim, no seu trabalho, né? Que você mantém aquelas temáticas do cotidiano, né, das questões do dia a dia, de resistência, né? E eu queria que você comentasse como é que você elabora essas letras. É na observação, é nas suas vivências? O que te chama mais atenção, assim, para você fazer suas músicas? Eu misturo tudo. Eu tenho minha carreira solo, entre aspas, de verdade, começou no EP, na mixtape Sinopse, em 2005. A capa da Sinopse é um liquidificador com várias coisas dentro que simboliza as coisas que eu misturo para poder extrair o melhor para minha música. Então eu pego vivência, observação, coisas que eu ouvi, coisas que eu consumo musicalmente, não que eu só ouvi de passagem, né? Tipo, compro o disco toda semana quando eu posso, toda cidade que eu vou eu compro o disco também para samplear, ou coisas que eu já queria ouvir, estava procurando há um tempo, e tudo isso acaba refletindo de alguma forma na minha música. Ontem, por exemplo, eu estava aprendendo a mexer numa máquina nova, né, num modelo novo de MPC, e aí eu ouvi o resultado assim, fui mostrar pro cara do estúdio, né, pro Vander, que é o engenheiro lá, e aí ele falou, vamos gravar aí. Aí ele já ligou um cabo, já colocou na máquina, e eu falei, tá, vamos fazer alguma coisa. E aí eu já escrevi um verso, e a gente vai fazer uma paradinha, um verso curto, né, só 16 barras, e isso tudo pela inspiração de estar mexendo numa máquina nova e pensar alguma coisa diferente. Então, tudo isso acaba sendo estímulo, né? Não só eu quero fazer uma música dessa forma, com esse tema, isso também acontece, mas às vezes fala assim, nossa, vou fazer, meio do impulso assim. Agora as temáticas, algumas são mais agudas, outras mais leves, mas outras são as preocupações, as questões que envolvem
nosso dia a dia, questões sociais, né, preocupações eternas desse país que ainda tenta se resolver. Isso. Eu queria que você comentasse essa observação por esse ponto de vista, né? Quer dizer, aquele ponto de vista das questões agudas do nosso país, né? Hoje a gente tem muito a polarização, né, que é um reflexo mundial que está acontecendo há um tempo. Inclusive, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2018 e eu conversei com um rapper de lá e ele é um cara que eu admiro muito, Pharrell, e ele ressaltou isso. Falou, isso tá acontecendo no mundo inteiro e tal, né? Falei, pois é, mas já tava o mundo todo tendendo para esse lado. E aí a gente vê isso acontecendo e fica um pouco assustado, né, com esse retrocesso mesmo de muita coisa, esse retorno estranho, esquisito. E a gente vai refletindo isso, né? Vai refletindo isso da maneira que cada um lida com isso também. Às vezes evidenciando que existe essa separação, mas não necessariamente construindo um muro para separar, mas pelo menos para nos proteger a gente precisa. Quer dizer, o rap, né, nasceu ali, né, com essas questões, é uma resistência, né? O hip hop foi um movimento de resistência, movimento de resistência, sobrevivência, né? De sobrevivência, né, da periferia, é um movimento ali importante para essas pessoas que fazem parte ali do hip hop. E eu queria que você comentasse, houve mudança de lá para cá? Você enxerga alguma mudança nessa cultura do hip hop? Quer dizer, ele teve uma transformação com o tempo, né, da temática e tal, mas ela ainda continua com essência, né? Que é difícil colocar essa essência, continuar com essa essência o tempo todo, né? Então, eu acho que a essência continua, resiste e muita gente preza por isso. Eu me incluo nos que prezam por preservar essa essência e perpetuar essa essência, porque a gente às vezes consegue manter, mas se a gente não der continuidade, não adianta só manter e ela morrer ali. Eu prezo por espalhar essa essência, mas não diluir. Prezo por semear em vários lugares essa essência. Por exemplo, o Marcos, que fez o EP comigo lá de Nova York, o Late for Dinner, ele tem 25 anos. E a gente conversa de igual, assim, nessa parte da essência, porque ele aprendeu a gostar da cultura e buscar esse formato. E assim, quando ele nasceu, eu já fazia rap. Então, se a gente pensar que uma pessoa de 25 anos está buscando nos anos 90, que ela não viveu, está buscando nos anos 70, que é onde a gente dos anos 90 buscava. E isso é uma preservação da essência e ele vai passar para outras pessoas. É muito louco que ele fala, os jovens, ele com 25 anos falando assim, as pessoas jovens têm a mesma idade que ele. Então, a gente está pensando nisso, né? Nessa preservação, nessa essência. A temática mudou, muita coisa veio de pressão externa, a gente acho que os caras estão muito articulados. Então vamos desarticular um pouquinho. Tem várias teorias de conspiração, que o gangsta rap foi uma invenção de governos. Para muitas pessoas fazer essa manutenção do sofrimento, da pobreza, é interessante. E a gente tenta fazer com que outras coisas também apareçam como esperança, e não só também porque agora a gente tem a temática da ostentação, que já teve nos Estados Unidos por muito tempo, tem a temática de mostrar que a vitória de um, como se fosse vitória de vários, e muitas vezes não é. Então, muda bastante a temática, essa cara, mas eu acho que o coração, o centro ali mesmo, vital da cultura, ele permanece. Tentam fazer o possível para esconder e a gente tenta fazer o possível para que isso se expanda e apareça cada vez mais. Você consegue manter, né, seu trabalho, essa coerência, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu sou artista independente desde o meu começo. E nem todo mundo consegue se manter independente. E muita gente acaba cedendo a algumas pressões, a algumas ofertas, a algumas tentações, digamos, e muitas vezes por necessidade. Eu consigo me manter, talvez eu escuto muita gente falar, deveria estar em mais lugares, deveria ser mais reconhecido, mas
tem outras forças de fora que não fazem com que isso seja fácil, né? Então é difícil manter essa coerência. Eu tento manter a essência, então cada escolha é uma renúncia, eu escolho permanecer na minha essência e às vezes as pessoas falam, então você vai manter sua essência aí, você não vai além disso. Vamos ver até quando e até onde. Eu acho isso muito importante, valorizo o artista que mantém coerências. E eu sei que dentro do rap isso tem um peso muito grande, porque você tem a indústria ali pressionando por todos os lados, né? Hoje em dia é muito mais o comércio do que a indústria, né? Porque a gente não tem aquela construção mesmo. A construção de todo mundo é quase que individual, mas as pessoas estão mais pensando no produto final, no comércio, do que em fazer a arte da melhor maneira. Acho que o comércio está vindo muito na frente hoje em dia. Quando você fala comércio, é tentar ser preocupado com a venda, né? Isso, e não com exatamente. A venda, lucro, muito mais com isso. E menos com processo, com a integração, né? Com o conjunto ali do movimento. Com longevidade do trabalho. Com longevidade, importantíssimo isso. Que é manutenção, né? Sim, não só manutenção, né? Eu acho que porque acho que a manutenção a gente tentar arrumar, mas acho que a preservação do que realmente é importante. Você fez isso, né? Esse disco Não Duco Orduco, cara, ele é uma marca, né? Assim, ele é uma marca do rap, esse disco. Para algumas pessoas, sim, eu tento não ficar preso a ele, né? Porque, assim, eu não sou a mesma pessoa que eu era em 2008. Tinha 32 anos, eu estava começando a pensar como seria a minha carreira solo, vindo de um grupo. Eu comecei no grupo Consequência em 97, vindo de trabalhos com outras pessoas. Mas eu falei, eu preciso liderar o meu movimento. Não necessariamente ser líder de outras pessoas, mas como o Forrest Gump, quando ele sai correndo, as pessoas correm atrás dele. Só que ele não sabia para onde ele estava indo. Essa é a diferença. As pessoas correram atrás sem saber onde ele estava indo. E a gente vê muito isso acontecendo no geral hoje em dia. Eu tinha um objetivo, que era chegar nesse disco. E aí, quando eu cheguei, algumas pessoas vieram junto no processo, outras vieram junto depois do processo, e assim a gente continua caminhando até hoje. E outras pessoas falaram, bom, agora eu posso seguir meu próprio caminho. E do Não Duco Orduco para frente, foram expandindo para outros lugares. E assim a gente está em todo lugar. Como eu digo para meus amigos, falo, você é nós lá. Então você é um representante do que a gente faz, do que a gente é, do que a gente vive. Quando eu falo isso pro Rashid, pro Emicida, é sobre isso, é sobre essa preservação, é sobre espalhar a nossa essência em vários lugares. Kamal, você citou aí que começou em 1997, ali era batalha na rua. Como é que foi esse começo, né? Então, em 97 eu comecei por conta do meu grupo ali do Consequência, o KLJ deu uma ideia e eu pensei, eu acho que se ele tá falando, ele tá vendo algo que eu não tinha visto até então. E aí eu fiquei pilhando os caras do grupo até a gente virar um grupo mesmo, os caras já eram meus amigos, a gente virar um grupo mesmo e começar a fazer rap. Mas nesse meio tempo, até a gente começar mesmo, até a gente fazer o primeiro show, demoramos 5 anos para lançar um primeiro trabalho. Conheci o freestyle através de coisas que eu via da gringa e também de uma pessoa em específico que é o Max B.O. E eu pensei, eu preciso aprender a fazer isso para ser um MC completo. E a partir dali eu comecei a andar mais com o Max, aprendi muito com ele e a gente começou a fazer freestyle em vários lugares. Acho que o primeiro lugar que a gente fez junto assim foi numa festa chamada Class, que era ali na Augusta, e foi praticamente itinerante por toda São Paulo, mas geralmente região dos Jardins ou Central. E ali o freestyle começou a se proliferar. Não que a gente tenha começado a fazer, mas que as pessoas tenham percebido que tinha mais gente fazendo e chegando junto por conta daquela movimentação ali. Mas não tinha batalha na rua, não tinha movimentos organizados acontecendo. Com a Academia Brasileira de Rimas, que é o grupo que o Max começou com o Paulo Napoli, me chamou para fazer parte, o freestyle foi sendo mais difundido até a gente chegar no Do Louco em 99, teve uma batalha que é muito emblemática,
Então eu tinha 2 anos de rap, 2 anos. E aí teve uma batalha que de um lado era a Academia Brasileira de Rimas, eu, Akin, Max, Marechal e Paulo Napoli. Do outro lado era Sombra, do SNJ, Rossi, do Pavilhão 9, Finado JL, meu parceiro, Auri, do Rio de Janeiro e Black Alien. É uma batalha que pouca gente fala, quem tava lá sempre lembra, mas muita gente acabou não ouvindo falar. O do Louco foi um evento que aconteceu no Sesc Belenzinho, por isso que a gente chama de solo sagrado, e trouxe muitos artistas de vários elementos diferentes do hip hop. Dali pra frente eu acho que a coisa tomou uma outra proporção, e aí veio Batalha do Real no Rio de Janeiro, aí veio Batalha da Santa Cruz, que está fazendo 20 anos agora, teve a Liga Rio-São Paulo, que aconteceu no Sesc Pompeia aqui, muita coisa que foi acendendo pequenas chamas para que realmente a cena se aquecesse nesse aspecto do freestyle. E tudo a gente fazendo por nós mesmos, né? Não necessariamente alguém falou, vocês têm que fazer isso. A gente achou que tinha que fazer, foi lá e fez. Não tinha quem fizesse. Eu e o Max mesmo, a gente chegava na festa e ficava assim, deixa a gente pegar o microfone aí, a festa rolando, música rolando, gringa, nacional, deixa a gente pegar o microfone. Aí o Paxson e o Jan Jan já tinham se enchido de ouvir a gente falar, tá bom, pega aí o microfone. Pegou o microfone uma vez, o Primo Preto viu, gostou daquilo, falou, vocês vão comandar aí a sessão de microfone aberto. E daí pra frente foi. E o que você sentia, assim, né, naquela época fazendo isso, né? Sendo até um pioneiro, né, nesse processo? Eu acho que o que a gente sentia era uma energia de novidade, né? A gente estava fazendo uma coisa que a gente gostava, que era muito do impulso, não era necessariamente baseado em alguma coisa que a gente viu. A gente não viu a geração anterior à nossa fazendo isso necessariamente, então a gente não sabia quantas portas a gente estava abrindo a cada vez que a gente pegava o microfone ali. Para mim era mais a parada de fazer alguma coisa acontecer. Eu venho do skate, né? Eu sou skatista desde 88 e no skate a gente tem muito o faça você mesmo. Então a gente aprendeu a colocar esse faça você mesmo no rap, que também já existia, só que a gente trazendo do skate acabou fazendo de uma forma diferente. Então eu acabei fazendo, sendo eu mesmo, o meu faça você mesmo. Kamal, queria que você falasse ali naquela câmera lá, como é que o pessoal te ouve aí nas plataformas de música. Bom, Kamal nas plataformas de música, Kamau, todos os discos estão por aí. A gente também tem alguns produtos físicos ainda, né? Principalmente os CDs de antigamente. O vinil do Nondu Corduco hoje em dia é uma peça rara, uma peça que todo mundo procura. Eu não tenho mais peças em casa e espero fazer vinil e outras coisas dos meus trabalhos. Do 4F tem coisa sendo elaborada e logo menos tem lançamento do 4F também. Legal. E a agenda? Agora o meu próximo show é dia 8 de agosto no Sesc Belenzinho, show de lançamento do 4F. Também vai ter lançamento de algumas peças de merchan, não tenho nenhuma aqui, mas estamos elaborando. E a gente se encontra lá, Sesc Belenzinho, 8 de agosto, um solo sagrado pro rap que a gente faz aqui em São Paulo. Legal, lembrando aí que Sesc Belenzinho fica em São Paulo, aqui na capital. Zona Leste, comecinho da Zona Leste. Legal. Kamal, continue fazendo esse som desse jeito aí que você tá fazendo. Fazendo o possível. Bastante, eu sei que é uma desse luta, jeito e aprendendo para fazer de mais jeitos diferentes. Eu sei que é uma luta, mas a gente depende aí dessa força sua, uma das forças do rap aí. Estamos aprendendo, fazendo o possível. Kamal, prazerzão você estar aqui, viu, cara? É nóis. Valeu, Valeu, satisfação. Satisfação é minha.